Eu vou começar pela questão ucraniana mesmo, não em relação à OTAN ainda, a gente pode deixar isso para a segunda rodada, mas em relação a desenvolvimentos recentes que nós temos visto no campo de batalha. As ações, as operações de contraofensiva continuam fracassando. Eu acho que definitivamente não é prematuro dizer que foi um grande fracasso, um retumbante fracasso, e o Zelensky, hoje ou ontem, já botou a culpa no Ocidente, né? Disse que o Ocidente não enviou armas suficientes a tempo e que, por isso, a Ucrânia teve que ficar adiando a contraofensiva e que, por isso, ela não teve os resultados esperados. Ele disse que, se a contraofensiva tivesse sido meses atrás, 2, 3, 4 meses atrás, eles teriam conseguido alcançar os seus objetivos. Não passa nem pela cabeça dele, né? Reconhecer que o erro foi o de se apegar a Artemovsk, custasse o que custasse, custando o que efetivamente custou. Não se tem ainda a contabilidade total confirmada, mas considerando que tudo indicava uma taxa de mortalidade de 1.000 ou mais homens por dia, a gente consegue ver muito tranquilamente. Só ver também ali aquela lista de brigadas e batalhões que foram destruídos na luta por Artemovsk. É óbvio, o Ocidente, né, essa questão de ter enviado, não ter enviado armas o suficiente, a gente poderia discutir, mas é evidente que o culpado principal pelo fracasso da atual ofensiva ucraniana é o fato deles terem efetivamente gasto 20, 30, 40, 50, 60 mil homens, não temos como ter certeza ainda, 100 mil homens, não temos como ter certeza, isso em contando feridos e os mortos e também os feridos, né? E os capturados, os rendidos, os desertores, etc., etc., só numa cidade. Né? É óbvio que isso aí é muito mais determinante do que a questão do envio de armas. E o Ocidente tem, sim, enviado aquilo que tem, né? Só que aquilo que tem vai continuar não sendo suficiente para derrotar os russos. Né? A única esperança racional seria uma concentração de tropas como em uma espécie de punho, né, em uma posição distendida dos russos, tal como eles fizeram para avançar em Kharkov. Só que os homens que poderiam ter sido utilizados numa iniciativa como essa, como eu acabei de falar, foram gastos em Artemovsk. E aí qual que é o resultado? Bem, as linhas ucranianas nesse momento estão bastante distendidas, né? De Zaporísia a Kharkov, sem contar em Kherson, onde também há várias tentativas, por exemplo, ali na ponte Antonovsk, sem sucesso, tentativas de pousar, tentativas de criar uma cabeça de ponte ali em Kherson, também sem sucesso. A Ucrânia teve que deslocar tropas para o norte de Kiev, né? Para ali, para o norte de Kiev também em Poltava. Por quê? Para se preparar ou para responder a uma hipotética ofensiva vinda de Belarus. Então, é um efeito, por exemplo, do deslocamento do grupo Wagner para Belarus. Por que é importante levar isso em consideração? Porque eu falei, eu acho que na semana passada, que a Rússia, semana passada ou retrasada, acho que semana passada, que a Rússia havia iniciado uma ofensiva ali naquela faixa entre Kremina, Kupiansk e também Krasny Liman, né, e que a Rússia estava avançando, e a Rússia de fato continua avançando. Eles entraram hoje na cidade de Torskoy, que é uma cidade que eles abandonaram em outubro do ano passado, ou seja, eles entraram em território que foi abandonado quando houve aquela tão propagada grande ofensiva ucraniana.
em que eles recuperaram a maior parte de Kharkov. A Rússia retornou a essa cidade, a Rússia teria avançado 3 quilômetros, né, nessa direção de Krasny-Liman, e existe uma informação de que pode vir aí ataques ainda maiores, né, ainda mais potentes. Pelo quê? Porque parece que em Kremina, né, na área de Kremina, estão concentrados 50 mil russos, além de 400 blindados, 500 peças de artilharia e vários outros equipamentos, outras armas, outros equipamentos russos, né? Então, assim, é possível que haja uma ofensiva russa em uma escala um pouco maior, né, de combate. Por que que isso poderia acontecer? Porque os russos sentiram que a Ucrânia efetivamente gastou, queimou grandes quantidades de homens e está fragilizada e com poucas reservas posicionadas ali no leste, né, nesse momento agora. Né? Isso seria, se caso aconteça, é por isso que estaria acontecendo. E assim, considerando que a Ucrânia não está conseguindo segurar pequenas unidades de reconhecimento e de batedores, né, que estão testando aí as defesas ucranianas, uma ofensiva com 50 mil homens russos poderia levar, inclusive, a Rússia a recuperar tudo aquilo que ela perdeu ano passado, no caso, no segundo semestre, de maneira até bem rápida, né? Não muito diferente do quão rápido a Ucrânia conseguiu retomar esse território, a depender, basicamente, da disposição do governo ucraniano de queimar vidas na defesa de território, na defesa de cidades. Né? A gente não sabe se eles abandonarão essas cidades que os russos abandonaram praticamente sem perdas ano passado. É importante também levar em consideração que há várias especulações nesse sentido, até em um âmbito maior. Por quê? Nesse momento que estamos falando aqui, existem 750 mil russos na fronteira ucraniana, né? 750 mil nas regiões fronteiriças russas, né? Em regiões próximas à Ucrânia. Então, assim, de um ponto de vista estratégico, me parece, sim, razoável realizar um ataque nesse momento. Né? Seria razoável por parte dos russos. Se eles não fizerem isso, aí é porque eles estão considerando outras possibilidades. Mas, assim, eles não estão concentrando esses homens à toa. Então, no mínimo, é uma finta. Mas eu acho, sim, de fato, que pode vir alguma ofensiva. Mesmo que em escala menor, né? Apenas esses 50 mil homens que já estão posicionados ali no Donbass, que estão se concentrando ali na área de Kremina, tá?